Então, bom dia, pessoal. Vamos fazer aqui hoje os códigos para trocar informação. Lembrando que vocês hoje vão precisar ou de outro computador na rede de vocês ou da máquina virtual. Eu estava observando aqui, antes de vocês iniciarem a máquina virtual, venham aqui na parte de rede e confiram se a placa está em modo bridge, tá? A minha aqui não estava, não sei porquê, eu já tinha mudado essa configuração. Mas confiram, tá? Para que isso? Para que a máquina virtual fique na mesma rede do computador que vocês estiverem executando ela, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho a memória da minha, apesar de que eu deixo essa memória aqui menor, né? Para quem tiver um computador aí mais antigo. Iniciar aqui. Então, enquanto está iniciando aí, vou mostrar aqui no roteiro o seguinte. Vamos lembrar do que eu falei na aula teórica, tá? A gente tem uma aplicação rodando numa máquina e outra aplicação rodando na outra máquina. Uma vai ser a máquina cliente, a outra vai ser a máquina servidor. E eu vou fazer essas aplicações trocarem tráfego aí na rede, né? Então, por isso aí a importância da máquina virtual tá na mesma rede da máquina que estiver executando a máquina virtual, tá? Então, aqui a gente tem que o processo vai ter uma porta, o processo cliente, e o processo servidor também vai ter outra porta. A diferença é que o processo servidor, nós já vamos determinar a porta que ele vai executar, para o cliente poder enviar dados para ele. Agora, a porta cliente, a gente não vai indicar, ela vai ser gerada pelo próprio sistema operacional. Vou mostrar isso no código para vocês. Então, primeiro a gente deixa o servidor rodando, para depois o cliente tentar se conectar ao servidor, tá? Então, por exemplo, eu estou com os códigos abertos aqui, cadê eles? Estão aqui. Eu vou rodar primeiro o UDP Server, eu vou explicar cada linha do código para vocês, mas eu vou rodar só para vocês verem o que ele faz. E na máquina virtual, eu vou rodar o código cliente. Outra coisa que vocês vão ter que fazer aí na máquina virtual é instalar o compilador do Java. Eita, aumentar a janela aqui. Só vocês executarem esse comando aqui, olha. Sudo apt install openjdk17 -jdk headless. Se por acaso vocês não guardarem esse comando, não tem problema não. Vocês vão fazer o seguinte. Na hora que vocês tentarem... Deixa eu só entrar aqui na pasta. Criei uma pastinha aqui com os códigos. Já estão aqui, ó. O ponto Java. Na hora que eu quiser fazer o ponto class, né, eu tenho que digitar Java C, app client, por exemplo. Aí, para vocês vai dar um erro e vai pedir para vocês instalarem o Java, e aí vai passar os comandos para vocês, tá? Então, na hora que vocês tentarem executar o comando Java C, não vai estar instalado, basta vocês executar o comando de instalação, tá? Uma vez que ele estiver instalado, ele vai gerar os .class, né? Então, eu vou fazer uma demonstração aqui primeiro. Vou executar o Java. Uma coisa aqui. Primeiro, vocês têm que olhar os IPs, né? O meu desktop está no final 100 aqui, 192.100. E aqui a minha máquina virtual está no final 157, né? Por que eu preciso saber? Porque eu vou primeiro rodar o servidor,
E aí ele entra em loop infinito aqui, já vou explicar por quê também. E aí, na hora que eu rodo o cliente, então eu posso digitar aqui o Java, o DP client, ele vai me pedir o IP do servidor. Então, no meu caso aqui, 192.168.1.100. Aí vocês têm que ver qual que é o IP de vocês, né? Qual o IP da máquina que estiver rodando o servidor. E aí ele pede para eu digitar um texto para enviar para o servidor. Então, o que esse programa faz? Ele é bem simples. Eu digito aqui palavras em minúsculo, testando o código socket. Vou escrever assim. E ele me retorna a mesma frase toda em maiúsculo, tá? Vejam que não acontece nada aqui no... Deixa eu aumentar essa letra aqui. Vejam que não acontece nada aqui no servidor, tá? Só no cliente é que vai enviar e receber aí os... Deixa eu aumentar essa letra aqui. Tá mais legal aí. Então, só aqui no cliente é que vai aparecer alguma coisa, né? E vai receber aqui a frase que o servidor vai devolver. Ele simplesmente pega o que você digitou e transforma em letras maiúsculas, tá? Mas esse código aqui vocês poderiam usar para enviar e receber qualquer texto ou qualquer informação que vocês quiserem aí. Então, aqui, o servidor ainda ele fica rodando, vocês vão ver que ele fica num loop infinito, ele sempre fica rodando, e o cliente, ele executa, manda para o servidor a frase, e aí ele para de executar e fecha. Para parar de rodar o servidor, é só apertar Ctrl C, que ele volta aqui e para de rodar. Tá? Vamos analisar o código, para vocês entenderem o que foi feito aqui. Então, primeira coisa, vocês vão rodar o cliente e o servidor com o UDP, tá? Então, o que acontece? O que é que tem nesse código? Eu já deixei aqui para vocês o código em Java, depois vocês vão ter que achar em outra linguagem e implementar, tá? Então, esse código que eu executei, ele usa essa biblioteca java.net, que é exatamente a biblioteca que a gente vai usar para criar os sockets, tanto em TCP quanto em UDP. Então, no primeiro, que é o código UDP, a gente usa esse objeto, né, essa classe aí, fornecida exatamente nessa biblioteca .NET, né, java.net, que é essa Datagram Socket, tá? Então, vou colocar aqui no Notas Compartilhadas, e no Java, sockets em Java, né? Primeiro, a gente, então, precisa de uma biblioteca que vai nos fornecer as funções para fazer aí os sockets, né? E quando eu uso o DP, eu uso esse objeto, essa classe aí, Datagram Socket. Vocês vão ver que quando eu for mostrar o código TCP para vocês, nós vamos ter uma outra classe que vai ser usada, que é a classe Socket, tá? Então, já começa daí a diferença dos códigos, e depois eu vou mostrar outras. Então, em primeiro lugar, eu tenho que criar o socket no servidor, indicando já a porta que eu vou usar. Lembra que o servidor tem que ter a porta fixa. E vocês vão ver que no código do cliente não é assim. Vou até colocar aqui o código do cliente aqui do lado. E aí vocês vão ver que aqui, ó, a criação do socket é diferente pelo fato que eu não passo um número aqui como parâmetro. Eu deixo para o próprio sistema operacional
atribuir esse número, tá? Então, o servidor, eu tenho que colocar o número, nesse caso aqui, 9876. Então, eu crio esse server socket aqui, e no código do cliente, eu crio o client socket, tá? São esses dois sockets que vão conversar. Aí, eu tenho o seguinte, para eu enviar e receber dados numa rede, eu vou fazer esses dois vetores aqui de bytes, tá? Toda conversa em rede, ela é feita em bytes. Por isso que lá nos pacotes vem os tamanhos em byte, né? Então, eu vou criar esse tipo byte, né? Na realidade, que é um array de bytes, né? Está aqui no limite de 1024, mas poderia ter sido um pouco maior do que isso. Então, eu coloquei um array aqui chamado de receive data, que é para receber os dados que vierem do cliente, no caso aqui eu estou no servidor, e aqui o send data para eu enviar dados. É feita a mesma coisa aqui no código do cliente também. Tem os dois vetores, um para receber e outro para enviar dados, tá? E aí, aqui, vocês vão ver duas coisas que talvez vocês não estejam acostumados aí em códigos em programação. Não sei se vocês já viram um loop infinito, né? Que sempre vai ser verdadeiro, por isso que o servidor fica lá executando até eu dar o comando de Ctrl+C e mandar ele parar de executar. Então, não sei se vocês já viram isso, né? E a gente tem aqui um código que ele é orientado a evento. Então, vai ter umas partes aqui do código que você só vai executar na hora que acontecer um evento. Então, por exemplo, o cliente ele fica rodando aqui, vou botar ele para rodar aqui de novo, e ele fica esperando um cliente enviar alguma coisa para ele. Então, onde que ele fica esperando, né? Ele fica esperando nessa linha aqui do código, olha, recebimento do pacote do cliente. Enquanto não tem nenhum cliente mandando nada para ele, ele não faz nada e ele fica parado nessa linha aqui, tá? Então, aqui, o que eu fiz? Assim que eu entrei no loop infinito, eu criei uma variável de datagram package para receber o pacote que vier do cliente, tá? Então, aqui no DP, eu uso a classe datagram socket para criar, então, o socket e uso o datagram package para poder receber o pacote que vier aí da outra máquina, tá? Então, ele fica parado aqui nessa linha até que eu venha aqui, então, na máquina e mande executar o código do cliente. Eu vou colocar aqui o IP do meu servidor e vou digitar o teste, testando de novo. Nesse ponto aqui, que eu mandei alguma coisa para o servidor, ele recebeu o pacote, né? Então, uma vez que ele recebeu, ele vai tratar esses dados. Então, o que ele faz? Ele pega os dados do pacote e transforma para uma string, que eu digitei, uma string, né? Uma sequência de caracteres. Ele pega o endereço do cliente e pega a porta, converte a sentença em letras maiúsculas, né? Foi só isso que o meu código faz. Eu digitei aqui em letras minúsculas e ele me devolveu em maiúsculas, né? E aqui ele cria um pacote de resposta. Então, ele cria outro objeto do tipo datagram package e monta o pacote com os dados, com a sentença em letras maiúsculas, o tamanho da sentença, o IP do cliente e a porta do cliente para ele poder responder. Ele responde e volta para o loop infinito. Então, veja que o meu servidor aqui ele não parou de executar, né? Se vocês quiserem
colocar um print aqui dentro do servidor, pode também. Eu aqui não coloquei nada, né? Mas se vocês quiserem, para poder mostrar que efetivamente ele recebeu alguma coisa do cliente e enviou de volta, vocês podem acrescentar aqui, da mesma forma que eu faço aqui no código cliente. Então, vamos ver aqui o código cliente, o que ele faz. Ele cria o socket, então, sem passar parâmetro. Aqui eu deixei uma opção para vocês. Vocês podem já direto colocar o IP do servidor, já direto aqui no código. Eu deixei essa linha comentada. E deixei aqui para vocês entrarem com o código no momento de execução, que é o que vocês viram aqui acontecendo agora. Na hora que eu rodei o cliente, ele me pediu para digitar o IP do servidor. Então, vocês podem fazer isso, ou podem comentar essas 3 linhas e descomentar essa aqui, para vocês já passarem o IP dentro do código aí do cliente. Então, tanto faz. Aí eu peço para vocês digitarem a frase que vai ser enviada, transformo ela em bytes, né? Então, aqui está como string, eu tenho que transformar para bytes. Lá no servidor, eu pego, né, os dados e converto para string, né? Então, né, lembra que a gente sempre vai trabalhar com esses bytes. E na hora que eu monto o pacote para enviar para o servidor, vejam bem que aparece o número de porta aqui do servidor, que é aquela 9876, que é a porta que eu criei, o número que eu usei para criar a porta no servidor, tá? Então, tem que ser a mesma porta aqui. Aí, aqui vocês põem o IP e a porta do servidor. Envio o pacote para o servidor. Aqui, agora, é o momento do código cliente congelar para receber a informação do servidor. Apesar de que isso é muito rápido, né? Mas é só para vocês entenderem que esses códigos, eles dependem de outra máquina, né, fazer alguma execução para ele continuar executando. Então, aqui no caso, eu enviei para o servidor, eu crio um pacote para receber os dados que vierem do servidor, e o código ele para aqui nesse momento de client socket.receive. Enquanto o servidor não mandar a resposta para ele não pode executar esse comando, tá? Uma vez que ele conseguiu executar esse comando, ele consegue pegar os dados do pacote, convertendo aqui para uma string, e vai printar aqui a resposta, né, que veio do servidor. E no final ele fecha o socket dele, né? Então ele cria, né, o socket, envia os dados para o servidor e fecha o socket. Aí eu peço para vocês fazerem executar os códigos, tá? E tirar o print da tela do cliente. Então, no meu caso aqui, eu teria que responder isso aqui para enviar, né, do exercício. E aí eu vou pedir para vocês também rodarem o Wireshark, capturando aí o tráfego. Então, vou fazer isso. Isso pode ser feito tanto na máquina cliente quanto na máquina servidor, não faz diferença. Aqui já tem o Wireshark, né? Lembrando aí para vocês que às vezes não tem o Wireshark na máquina, vocês podem executar aqui o da máquina virtual. Então, eu posso abrir aqui, pego a plaquinha que está conectada na rede, vamos voltar aqui, o servidor já está rodando, e eu vou rodar o cliente aqui de novo. Então, deixa eu limpar a tela aqui. Rodei o cliente, digito aqui o IP do servidor, novo teste de socket. Mando uma frase em minúsculo, ele me responde em maiúsculo. Então, tá aqui. Vocês podem parar aqui a captura, pedir para filtrar por pacotes UDP, né? Nós estamos trabalhando com UDP. E pode colocar também, para não vir muito outros pacotes, o IP
do servidor, né? Fica mais fácil aí vocês enxergarem os pacotes. Vejam que agora só tem os 2 pacotes que eu troquei. O pacote que eu enviei para o servidor e o pacote que eu recebi do servidor. Se vocês abrirem aqui, tá aqui, ó, a minha frase, ela não aparece aqui em cima, mas ela aparece aqui embaixo. Novo teste de socket. Foi a frase que eu enviei, né? Se vocês olharem aqui, ó. Novo teste de socket. E aí o servidor responde o novo teste de socket em letra maiúscula. Então, vejam que os dados aparecem aqui. Vejam que as portas, olha, no cliente a porta foi essa aqui, 42889, e o destino 9876, que é a porta lá do servidor. Se eu mudar essa porta do servidor, vocês vão ver que vai aparecer aqui no... Então, deixa eu mudar. Eu venho aqui no meu código do servidor, vou colocar aqui outra porta, 6879, por exemplo. Vou salvar. Para quem não sabe aí ou não lembra, né, para compilar código em Java, o comando javac, tá? O nome do arquivo .java, né? Todos aqui eu coloquei como .java. Aí ele compila e para rodar é só digitar Java, nome do arquivo, né? Sem a extensão. Então aqui eu vou rodar de novo, vou capturar de novo. Mas lembre que eu tenho que mudar aqui o código do cliente também, porque eu já coloquei a porta aqui, né? Então, deixa eu pegar aqui no meu... Eu tenho uma pastinha aqui. Eu coloquei os códigos. Eu tenho que vir aqui, então, no UDP Client. E alterar a porta aqui, ó. Eu coloquei 6879 agora. Então, eu troco. Confiro aqui se o Wireshark está rodando. Vou compilar aqui o meu DP Client que eu alterei. E vou rodar o DP Client. De novo, digito aqui o IP do servidor. Teste, teste, teste. Vamos ver aqui. Os pacotes são esse, o DP aqui, ó. Surgiram outras coisas aqui, mas os pacotes são esse aqui, ó. Vejam que agora a origem está com outra porta, o cliente coloca o servidor, o sistema operacional atribuiu uma outra porta aqui para o cliente e no código a gente mudou a porta do servidor, agora como 6879. Então, quando a gente põe aqui no código do cliente a criação do datagrama sem indicar um número aqui, o sistema operacional atribui automaticamente esse número de porta, né? No código do servidor, a gente tem que colocar uma porta. Por quê? Porque o servidor, né, para o cliente, para achar o servidor, tem que saber a porta dele. Então, o servidor, a gente força a porta que a gente quer usar. No cliente, não, tá? Então, aqui eu vou voltar para o número que estava anteriormente. E aqui vocês vão observar, então, que qualquer troca de porta que vocês fizerem vai aparecer aqui, né? No pacote. Vou voltar aqui. Tá, então, o que vocês vão mandar aí de resposta, né? Isso aqui. E também a parte aí do Wireshark,
vocês vão ver aí as portas, né? E vão responder aí quais são os IPs e as portas, tá? Vão alterar o código igual eu fiz, né? Compilar e executar de novo e colocar aí os números de porta, né? Então, vou passar agora para o código TCP. Vamos ver quais são as diferenças. Então, o TCP Server, ele vai trabalhar com dois tipos de classe, né? A Socket, que eu já tinha colocado aqui para vocês, e a Server Socket, só no servidor. Já já vocês vão entender por quê. Então, olha só, no código do servidor, antes de entrar no loop infinito, eu crio um socket que vai somente receber pedidos de conexão do TCP, tá? Então, é diferente aqui do DP Server. Eu crio esse socket e esse socket aqui é que é usado para comunicação. Esse aqui, que eu crio antes do loop, é um socket só para receber pedidos de conexão, tá? Uma vez que o cliente manda o pedido de conexão, né, eu estou aqui dentro do loop infinito, eu vou criar um outro socket a partir dessa função aqui, desse server socket que eu criei, ele tem um welcome socket, uma função chamada .accept. Então, quando eu tenho algum cliente me mandou o pedido de conexão e eu aceitei, eu crio um outro socket para fazer o envio e leitura de dados. Mas veja que interessante que esse socket aqui, ele já vai receber a partir de uma própria variável que tem nesse socket chamado getInput, desculpa, um próprio método que tem aqui, getInputStream, tá? E aí eu estou colocando num buffer de leitura, tá? Vejam que agora eu não preciso fazer os vetores de bytes para enviar dados, receber e enviar dados para o cliente. Eu aqui agora vou usar esse método da própria função aqui que vem desse objeto socket para pegar o que vier aí do cliente, tá? E crio um outro buffer aqui para escrever, tá? Então, tem esse buffer de leitura e tem um buffer de escrita. São esses tipos que estão aqui, Buffered Reader e esse Data Output Stream, tá? Então, eu crio dois buffers, um para ler os dados que o cliente me manda e outro para enviar dados para o cliente. E aí, de novo, o código ele fica parado aqui enquanto o cliente não enviar a frase, né? Então, esse buffer de leitura, ele vai, né, que eu nomeei aqui de infromClient.readline, esse comando só consegue ser executado quando o cliente digitou aí alguma frase. Então, eu pego essa frase, então aqui, ó, client sentence, converto para uppercase, põe uma quebra de linha aqui no final e envio a partir desse buffer de escrita aqui, ó. Só coloco out to client.writeBytes, né? Aqui ele já faz a conversão também de string para bytes. E pronto. Vejam que o código TCP, ele tem que tratar menos coisa do que o código DP. Por quê? Porque o código DP eu tinha que pegar a frase, tinha que pegar a porta, o IP e a porta do cliente. Aqui no server TCP eu não faço nada disso. Por quê? Quando ele estabelece a conexão com o cliente, lembra lá do three-way handshake? Automaticamente esse método aí já trata quem que é o IP e a porta de origem, tá? Então, aqui não vai ficar explícito, igual aqui no DP,
que ele pegava o IP e a porta do cliente para conseguir fazer o envio, tá? Aqui eles já estão, uma vez que eu faço esse socket aqui de conexão, né? Por isso que eles chamam Connection Socket, ele já tem todos os dados aí do cliente, o IP e a porta, tá? Então eu não preciso tratar isso. Fica mais escondido, né, os processos aqui nesse código do TCP. E no código cliente, o que eu faço? Eu já crio um socket com essa classe socket, que eu já coloquei aqui para vocês notas compartilhadas. Então, eu crio esse socket e vejam que para criar o socket TCP, eu já preciso passar como parâmetro o IP e a porta do servidor. Um detalhe aqui no TCP Server, eu usei essa porta aqui, olha, para o Welcome Socket, essa 6789. Então, aqui no código do cliente, eu vou já colocar o IP e a porta do servidor, de cara, tá? Aí, de novo, a criação dos dois buffers, tá? A partir desse client socket aqui. Quando eu crio o socket, tá, gente? Aqui em cima, ele já faz aquele three-way handshake, ok? E aí, eu crio, então, os buffers de envio e de leitura para o servidor. E aqui, eu já vou colocar aqui a frase que eu vou enviar para o servidor. E o envio ela é feito nesse comando aqui, out2server.writeBytes. De novo, eu nem preciso converter a string para bytes nesse método aqui, isso aqui já é feito automaticamente. E aí, eu faço a leitura da resposta do servidor. Então, aqui no código cliente, essa linha aqui que fica congelada até que o servidor envie a resposta, que é a sentença em letras maiúsculas, né? Se vocês vierem aqui no código TCP, esse aqui que é o comando que converte, né, de minúsculo para maiúsculo, e aqui ele escreve para o cliente. E aqui o cliente, então, vai receber nesse comando aqui, infromserver.readline. E aí eu só imprimo, né, a resposta do servidor e fecho o socket, tá? Então, vamos testar aqui, ó. Eu vou cancelar aqui o DP Server e agora eu vou rodar o TCP Server. Acho que eu não fiz ainda. Vamos ver aqui. Eu não compilei ainda. Ainda não tinha compilado. Então, vamos... Lembrando, quem não sabe, é Java C, né? TCP Server. Compilei. Aí, Java para executar o código. Então, está aqui rodando em loop infinito. Eu vou lá na minha máquina cliente e vou executar. Deixa eu ver aqui se eu já compilei. Já compilei, então aqui eu posso rodar Java TCP Client. E aí, de novo, aí como no código eu já coloquei o IP, ele nem me pediu para digitar o IP, né? Só já pede já para testar nova frase de teste. Então, vocês coloquem qualquer coisa que vocês quiserem. Deixa eu... podemos já até rodar o Wireshark aqui também. E eu vou mandar aqui, então, a frase para o servidor. Ele me respondeu aqui em maiúsculo. Aqui a gente troca de UDP para TCP. E aí vocês vão ver os pacotes. Então, aqui, ó, a gente tem o... Vamos ver se tem o three-way handshake aqui. Parece que não pegou. Vamos ver. Peraí. Então, aqui, ó, a porta de origem, a porta de destino lá no servidor, né? Aqui
já falando aqui Aqui é o pedido de conexão, aqui é a confirmação, e aqui é o three-way handshake, né? E aqui, olha, se vocês observarem, parece que foram 2 vezes, mas enfim, aqui já foi o envio da frase, ó, do V, porque aqui já começa, deixa eu ver onde é que foi o N, ó, o N tá aqui, ele quebra a frase, o O, aqui não apareceu o three-way handshake, se vocês quiserem a gente pode rodar aqui de novo, ele tá rodando, deixa eu limpar aqui. E aqui, vou rodar de novo. Novo teste. Vamos ver o que apareceu aqui. Agora pegou, olha, o SEC igual a 0, a SEC 0 ACK 1, SEC ACK 1. Então, agora eu consegui pegar o three-way handshake aqui, dos pacotes. E aí, aqui neste pacote, vocês vão ver o N. Esse último Nzinho que está aparecendo aqui embaixo, espero que esteja dando aí para vocês verem, é a primeira letra da frase que eu digitei. Eu digitei novo teste aqui, ó. Então, o TCP, ele partiu aqui o envio, tá? Primeiro ele manda só a letra inicial, e depois, se vocês forem analisando aqui, ali é a resposta do cliente, aqui está o segundo envio. Então, vocês vão observando, olha a quantidade de pacotes que o TCP faz só para mandar uma frase. E lá no UDP foi tudo de uma vez só, né? Então, essa é outra diferença aí para vocês observarem. Como que o TCP ele gera muito mais tráfego. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Executa o código TCP, captura com o Wireshark, observem as portas. Então, no caso aqui, a porta do cliente foi essa 45584 e a porta do servidor 6789, que é a que está aqui no meu código do servidor, na hora que eu criei o Welcome Socket aqui, tá? Então, é isso. A gente tem, né, vocês vão olhar aí também endereços IPs e portas, vão trocar a porta, né, e falar que aparece ou não. E depois vocês vão implementar o código TCP em alguma outra linguagem, tá? Eu sugiro o Python, né? O Python é uma linguagem bem simples, né? Eu não sei se vocês já mexeram com Python. Eu até deixei aberto aqui, não. Mas o Python ele trabalha com as coisas muito mais fáceis. E eu deixei aqui o código em C também. Deixei, deixa eu ver. Só para vocês verem como que é diferente, né? Olha só para vocês verem o tamanho do código em C, né? Enquanto em Java aqui eu gasto basicamente uma página, né? Aqui, ó, o UDP Server, tá aqui, uma página. Em C dá muito mais trabalho, porque eu tenho que tratar muito mais coisa, né? O código C ele tem muito mais coisa para fazer do que o Java. E se vocês pegarem, por exemplo, o código em Python, tem ele aqui, vocês vão ver que é menos linhas ainda, né? Então fica muito mais fácil trabalhar aí com o Python. Cadê meu código? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o DP Server em Python. Aqui eu já passando o IP do servidor como parâmetro, passando essa porta aqui, definindo essa porta para o server, tá? E aí, os dois comandos são o seguinte: esse socket.socket aqui, para criar um socket em UDP, é esse tipo aqui, socket datagram. No servidor, é socket stream, para fazer TCP. Né? Então, o que muda aqui entre
o Java e o Python, o Java são classes diferentes. Aqui eu informo na criação, no método de criação do socket, o tipo de socket. Então, para o UDP, é esse sock underline datagram aqui, e para o TCP, é esse sock underline stream aqui. Isso aqui diferencia de UDP de TCP. Aí eu tenho que dar esse bind aqui, exatamente para falar que eu quero conectar no IP e na porta do servidor. E aqui, esse comando aqui que fica recebendo o que vier aí do cliente, né? Eu estou aqui no código servidor. E aqui vem mensagem e o endereço. Então, esse método aqui, ele retorna aí 2 objetos, né? O objeto de dados e o objeto do endereço do cliente, endereço IP. Aí aqui eu tenho que fazer uma decodificação de bytes para pegar string, tá? Aí eu coloco aqui. Aqui, no caso, eu botei um print para printar o que o cliente manda. Aqui é para fazer o uppercase e aqui para enviar de volta, tá? Esse aqui é o código UDP, vocês só vão ter que fazer o código TCP, tá? Que também é bem simples. Então, o Python, né, ele facilita bastante a vida aí para trabalhar em sockets. Não é à toa que várias coisas de rede hoje, elas estão sendo feitas aí em Python. Tradicionalmente, elas são feitas em C, tá? Mas os códigos, tem muito código de rede agora indo para Python, exatamente pelo fato de ser muito mais fácil de fazer para o C, tá bom? Dúvidas aí, pessoal? Acho que está tranquilo, né? Deixa eu parar a gravação aqui.